Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses analisando ideias de mangás enviadas por vocês para o meu e-mail aí. A gente já tá com quase 60 vídeos, já completa aí quase que com aniversário aí, pelo menos esse número redondo de 10, né? Pra quem não sabe, aí no vídeo de número 50 eu li, né, e analisei as minhas próprias sinopses, então eu vou deixar o link dele aqui nos cards, caso você queira ver depois de terminar esse daqui. Caso você não tenha visto ainda, porque dele eu não fiz corte, já que eu estava analisando as minhas próprias sinopses mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui o vídeo. E sempre me perguntam, né, mais ou menos de que mês que eu tô lendo a sinopse. Essa aqui é de agosto de 2021. Então, se você mandou mais ou menos por volta desse mês aí, agosto, setembro, daqui a pouco a sua sinopse deve estar chegando aqui no canal. Se você enviou tudo certinho e eu recebi aqui certinho também, né? Tem esse detalhe. Todo mundo que enviou aqui por e-mail certinho e tal, é pra estar aqui na lista. Vamos lá, vamos começar. O nome da história é Sotiria. Parece que alguém tentou escrever história e digitou errado. Quando eu vou digitando muito rápido, eu sempre acabo escrevendo essas palavras assim, com as letras todas trocadas. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Mas beleza, o nome da história é Sotiria. Vamos lá. Sendo tudo pertencente a seus divinos protetores chamados ancestrais, a humanidade vive em reinos fechados, proibida de entrar na maior floresta do seu mundo, apenas se aproximando para recolher alimentos de uma floresta anterior. Anterior que deve ser tipo assim, que vem antes dessa grande floresta, dessa maior floresta, né? Millie é uma princesa de um dos reinos que misteriosamente teve sua colheita prejudicada por uma criatura de origem ancestral. Se ela sabe o que prejudicou a colheita, talvez não foi tão misterioso assim. Eu chuto que seria misterioso caso eu não soubesse. Tipo, teve a sua colheita misteriosamente prejudicada. Agora, por uma criatura de origem ancestral, aí parte desse mistério foi embora. Mas vamos lá. Tendo principalmente a sua irmã afetada pela crise, Millie se determina a fazer uma jornada além do território humano para pedir a seus guardiões com que parem a criatura e salvem sua irmã. Porém, seu rumo muda ao se deparar com a verdade. Ok. A gente tem uma história de uma princesa aqui, legal, interessante. Eu não entendi como que a irmã dela foi diretamente afetada por conta dessa crise da colheita e tal. Não sei se a irmã dela já é doente e depende, sei lá, a colheita não é só de alimentos, digamos assim, né? De repente, além dos alimentos, tem ervas medicinais ali que a irmã dela precisava. E aí, por conta disso, né? Por conta da falta dessas ervas medicinais, aí a Millie decide sair nessa jornada. A dúvida que eu fico aqui é: cadê o rei? Cadê a rainha, né? Nesse sentido de, tipo, por que eles não estão se preocupando com isso nesse momento? Por que a Millie tem que ir sozinha? Vamos lá, imaginando um contexto de um reino. Aconteceu um problema. Esse problema afeta o reino de várias formas, né? Um problema na colheita e tal. O reino geralmente tem um exército e aí ele enviaria esse exército para lidar com esse problema. Porque especificamente a princesa iria ir em direção a isso. Isso é algo de interessante para colocar logo de cara na história, para a gente já passar por cima dessa dúvida que o leitor poderia ter. De tipo, tá, mas por que o rei não mandou um soldado para ir resolver essa parada? Por que a princesa resolveu ir? Por que a princesa que teve que ir, sabe? Ela pode sair fugida, escondida, porque só ela acredita nesses tais guardiões, talvez os outros... os outros do reino, o próprio pai dela, o rei ou a rainha, não sei quem é que está no comando da parada, não acreditem nos guardiões. A Millie acredita e ela fala, eu vou ter que ir porque ninguém mais acredita e só eles podem nos ajudar. Então ela parte meio que fugida de casa assim para tentar ajudar. Aí seria um bom motivo, digamos assim, de justificativa do porquê a princesa do reino está saindo para uma missão perigosa, sei lá, quando de repente os soldados não, sabe? Enfim, não dá pra saber qual que é a suposta verdade que ela tá se deparando. Talvez seja a verdade de que a humanidade vive em reinos fechados e que eles não podem chegar nessa floresta, enfim, ou algo assim. Não sei se isso seria verdade, né? Esses ancestrais aí impedem isso e os humanos não sabem, né? Os humanos vivem as suas vidas sem saber que eles estão meio que presos em uma gaiola. Não sei se é isso. Mas se for, é interessante, é um conceito interessante.
de trazer, dá pra, tipo, explorar a história, ficar muito maior, né, do que só salvar a vida da irmã, no sentido de que ela volta e fala, tipo, tudo que a gente tá vivendo é uma mentira e tem alguma coisa muito pior que tá pra acontecer. Essa criatura, sei lá, a criatura que atacou aqui a plantação é só um minionzinho, não é uma criatura topzona, fodona e tal. É um bichinho deles e uma hora eles vão vir mesmo e a gente tem que estar preparado para isso. E como que a gente vai se preparar, etc. Dá para explorar todo um lance assim. Claro que tem que tomar cuidado nesse tipo de história aqui, da parada não ficar extremamente grande e acabar ocupando muitas páginas, capítulos, etc. Ficar aquele mangá gigantesco que o autor não consegue dar conta de contar aquela história do começo até o final. Porque eu achei bem interessante e seria muito triste a gente não ver essa história sendo contada por conta de, sei lá, de ela se estender demais e o autor não terminar nunca. Então, eu acho que deve fazer uma história bem legalzinha. Eu consigo ver bem aqui aqueles modelos padrões de história, onde tipo, o personagem sai numa busca que ninguém acredita, e aí ao longo dessa busca vai parecendo realmente que ele está viajando, que ele tá moscando ali, que aquilo não vai dar certo, até que acontecem algumas coisas que reacendem a esperança, e aí começa a dar certo a jornada, e aí descobre que nada daquilo do que ele estava procurando era como ele imaginava, até porque ele estava se guiando com base em uma suposição dele, em um mito, em uma lenda, em algo do tipo, algo que não era concreto. Então ele estava se baseando em uma ilusão para correr atrás daquilo que ele estava correndo, né? E aí depois que ele descobre essa verdade, aí ele tem que lidar com todos os problemas que aquela verdade, e aí eu digo a verdade de que o que ele estava buscando era uma ilusão e tal, não, as coisas não eram do jeito como ele imaginava antes, porque ele estava no mundinho fechado, e aí quando ele saiu desse mundinho fechado e foi ver o mundo de verdade é muito diferente. Aí ele tem que voltar, tipo uma parada meio da caverna de Platão lá, né? Você descobre, vê o mundo real e aí tem que voltar e convencer as pessoas que ainda estão naquele mundo de sombras de que o mundo real existe e aquilo ali é só uma ilusão. E geralmente as pessoas vão ser resistentes a isso. Então eu consigo imaginar bem esse clássico da caverna de Platão sendo empregado aqui, só que com essa adição, né? De tipo... da pessoa meio que se deparar com uma nova realidade que ela não conhecia, que ela achava que era de um jeito e na verdade é de outro. Acho que dá pra explorar bem o conceito mesmo da caverna aqui nessa história. E é claro que tem que tomar cuidado para no meio desse negócio de descobrir a verdade e tal, e de mudar os planos da história, a Millie não abandonar a irmã dela, né? O objetivo dela de salvar a irmã ou algo do tipo tem que ser central ali na história, porque se ela esquece isso em algum momento, a gente quebra completamente a jornada da personagem. Por mais que a jornada dela possa mudar para algo maior, a constante presença da irmã ali nas preocupações da Millie tem que estar presente ali na história, não pode ser deixado de lado em momento nenhum. O nome dessa história aqui é Heavy Metal Gash. Ok, o autor comenta que, né, a referência óbvia ali a questão de bandas de rock e tal, e o Gash tem alguma coisa a ver com a própria história, mas que ele não conseguiu encaixar na sinopse sem dar algum spoiler. Vamos ler a sinopse aqui e analisar a história de Heavy Metal Gash. Tempest, entre aspas, né, é um excêntrico motorista fanfarrão que dá caronas para vários tipos de pessoas no imenso Brasil, um dos países mais perigosos depois da 5ª invasão de monstros em 2002. Interessante, gostei. Com a sua espada elétrica de 20 kg e seu fiel V8, que é o carro, né? Quem não conhece, V8 é um modelo de um motor de carro. Ele fala aqui embaixo, um Ford Maverick GT customizado. Ok, ele definiu até qual é o modelo do carro. Importante que o autor saiba desenhar esse carro. Aprenda, né, certinho a desenhar este modelo de carro. Achei interessante o lance da espada elétrica de 20 kg. O maluco vai ter um braço monstro para erguer essa espada. Tempest corre pelos estados e estradas do país em ruínas, arranjando problemas, ajudando algumas pessoas no caminho e de vez em quando levando para missões um ou mais caçadores da ABSCM, Associação Brasileira de Segurança contra Monstros, nome provisório. Eu gostei. É que ABSCM parece muito grande. Associação Brasileira de Segurança contra Monstros. Eu gostei do significado, Associação Brasileira de Segurança contra Monstros, mas realmente eu acho que a ABSCM parece um nome muito
uma sigla muito grande. Eu diria para ter 3 ou 4 letras ali no máximo. Mas daí, sei lá, ABSC. Mano, mas o C é de contra monstros. ABSM, Associação Brasileira de Segurança e Monstros. Não, aí parece que eles estão fazendo segurança dos monstros. Se você tiver alguma sugestão aqui para dar pro autor, coloca nos comentários que ele pediu sugestão quanto ao nome da associação. Ok, uma espécie de grupo composto por guerreiros, magos e afins. Então existe magia nessa parada. Além dos monstros, existe magia. Não é só tecnologia no esquema. Com o objetivo de exterminar monstros. Ok. A carona da vez é até uma mansão em uma cidadezinha remota no estado de São Paulo. 3 caçadores classe bronze têm a missão de identificar o que ou quem está dentro da misteriosa mansão, que abriga um perigo desconhecido e muitas surpresas de dar calafrios, envolvendo até mesmo o passado de Tempest. Ok, vamos lá. Eu acho que tem 2 pontos aqui importantes para eu mencionar nessa história. Não é questão de crítica ou de falar algo ruim ou que tá errado, não. É só uma questão tipo assim, isso aqui é uma história tudo para dar certo, ótimo, gostei do background, gostei da ambientação, gostei da descrição aqui do protagonista e tal. E aí a gente tem que ver aqueles pontos que tem que se atentar, que são pontos que, se não forem bem trabalhados, podem tirar o leitor ali da história e ficar meio estranho. Então, primeiro, qual que é o objetivo do Tempest? Ele quer só ganhar dinheiro, ele faz essas corridas aí porque, sei lá, espírito livre, sabe? Vamos indo por aí e tal. Não quero ter compromisso com nada, com um lugar fixo, com pessoas e tal, sabe? Desenvolver mais quem que é o Tempest na questão psicológica dele, de personalidade e coisa do tipo, pra gente entender por que ele faz esse tipo de coisa. Não precisa ser algo que vai mostrar no início da história, mas que pode ser construído à medida que a gente vai avançando na história, inclusive, já que vai essa quest principal que vai contar nesse mangá vai ter um pouco a ver com o passado dele, né? Então, talvez esse passado justifique por que ele trabalha assim, por que ele vive assim, sei lá, o cara perdeu a família num ataque de monstro, e aí ele, em vez de seguir na decisão normal da maioria, tipo assim, a maioria das histórias, né? Eu perdi minha família para os monstros, então eu vou me juntar à associação que caça monstros para virar um caçador. E ele não, tipo, ele falou, eu não quero saber disso, eu não quero mais estar pegado com ninguém, eu vou só sair por aí ganhando meu dinheiro, vivendo minha vida, e é nóis, sabe? Tipo, de repente pode ser uma parada meio assim, meio de tipo, ele realmente está fugindo ali do passado dele, fugindo dos acontecimentos, e é por isso que ele vive na estrada, sabe? Então, aquele motivo que vai justificar um pouco das atitudes do Tempest pra gente entender melhor quem é esse personagem. Isso é importante, bastante importante colocar na história, porque quando a gente só fala, tipo, ele é um cara que dá caronas e tal, dá a impressão que a história vai ser mais como... Ele não vai se envolver diretamente nessas histórias, vai ser mais como se fossem crônicas dos passageiros, sabe? Como se os passageiros fossem os verdadeiros personagens principais das histórias que estão acontecendo, e a gente só amarra essa história através do taxista, digamos assim, através do Uber dos caras, sabe? Dá pra fazer também, fica um modelo de história bem legal, tem várias histórias que são assim, que contam, tipo assim, um lugar ou algo assim com o protagonista, e ele vai contando as histórias que acontecem naquele lugar, ou naquele contexto, naquele ambiente, etc. Tem um quadrinho brasileiro até, se eu não me engano, não sei o nome, acho que o nome é Bar mesmo. Acho que o nome deve ser Bar. E aí a história de um bar vai mostrando, tipo, os acontecimentos que acontecem, que aconteceram naquele bar, mas, tipo, sempre focando no mesmo ambiente. É um modelo de história que dá pra fazer também, que fica bem interessante. Então a gente tem o Tempest não como um protagonista que se envolve mesmo nas aventuras, mas que ele é simplesmente a carona ali, e a gente vai conhecendo as histórias que vão acontecendo através dele dando essa não é carona, né? Enfim, tem que cobrar. É o que fala que dá caronas para vários tipos de pessoas. Não é caronas, tem que cobrar. Se bem que hoje tem aqueles aplicativos de carona e é cobrado, então não sei se o significado de carona ser de graça existe ainda hoje em dia. Mas de qualquer modo, daria pra fazer assim, mas eu imagino que esse não seja o modelo da história. O modelo da história é realmente onde o Tempest ele é um protagonista, a história vai girar em torno dele de alguma forma, e ele realmente vai ajudar essas pessoas ativamente e tal, e aí é por isso que a gente precisa conhecer mais do Tempest, dos objetivos dele, e isso tá um pouco claro, mesmo que o objetivo dele seja não ter objetivos a princípio, sabe? No princípio da história ele realmente está fugindo do passado, e é só isso que ele visa, é só isso que ele quer. Mas daí ao longo que a história vai avançando, ele começa a querer alguma coisa e traça um objetivo, e é a partir desse objetivo que a gente vai acompanhando as atitudes dele ao longo da história, porque senão ele fica perdido
e aí ele perde a característica de protagonista. Sendo protagonista, a gente precisa que ele tenha essa motivação e coisa do tipo. E aí, o segundo ponto que eu acho que precisa se atentar aqui é sobre a questão de como essa missão envolve o passado dele. Pode ser através de coincidência, mas quando a gente coloca coincidência na história, é preciso tomar muito, muito, muito cuidado, porque na vida real acontecem coincidências o tempo inteiro. Você cria uma história que é a história do Tempest e tem um outro cara, sei lá, na Bahia, que está criando exatamente a mesma história. O nome do cara talvez não é Tempest, sei lá, qualquer outra coisa, Chuvinha, e aí a história do Chuvinha é a mesma coisa, sabe? Tem história, pessoas que conseguem ter a mesma ideia de história em lugares do mundo diferentes sem se conhecerem, só de repente através de ter, sei lá, teve a mesma ideia. Você vai para um lugar e encontra alguém vestido com exatamente a mesma roupa que você, ou alguém que você conheceu, enfim. Coincidências acontecem à torta e à direito no nosso mundo, no mundo real, mas quando elas acontecem em histórias, pela história ter a necessidade de ter um roteiro, alguém escreveu aquilo, quando uma coincidência acontece numa história, é muito fácil daquilo ali parecer que é mão do roteiro, sabe? Parecer que não foi, não é que tipo, aconteceu uma coincidência, mas sim, caraca, o autor não conseguiu ter nenhuma ideia mais criativa para colocar aqui, sabe? Teve que ser na base da coincidência ou da sorte mesmo. Então, coincidência e sorte são coisas que a gente só põe na nossa história em último caso, se realmente a gente não tiver tido nenhuma ideia, porque elas geralmente são interpretadas como falta de criatividade. E para ser sincero, até é um pouco. Então sempre tomar cuidado com isso. Se for por coincidência, pode até ser, beleza, o cara pega 1 milhão de missões. Uma missão vai levar ele para um lugar e aquele lugar tem a ver com o passado dele. De repente ele pode até querer recusar a missão ou coisa do tipo. Maca e meio aqui, esse primeiro volume aqui, cara, é uma história muito parecida. O Devil é um entregador de cartas e correspondências e enfim, entregas em geral. E aí nessa missão a entrega dele é diferente, é uma garota, né, que vai ser oferecida como moeda de troca entre 2 reinos para meio que fazerem um tratadinho de paz e tal, porque a garota é de uma raça especial que não existe mais. Ok. Essa missão o Dev tem que entregar no reino onde ele nasceu. E ele fugiu desse reino, então ele tem tretas lá, ele tem certas coisas lá. E aí o que acontece? A missão chega e ele tem que ir pra lá. E ele fala, eu não tô afim de ir, manda outra pessoa e tal. Fala, não, é você, tem que ser você. Ele fala, beleza, mas se der problema, eu não me responsabilizo pelas tretas que podem causar lá, porque eu fugi de lá meio tretado, eu não tô muito afim de voltar. Então, aqui no Maca e meio passa por uma história muito parecida com essa daqui nesse sentido. O personagem tem uma missão para ir para alguma coisa que envolve o passado dele, um passado que talvez ele esteja fugindo desse passado, e ele é meio que obrigado, entre aspas, né, a encarar esse passado, e aí vai ir com a história. Cara, é muito parecido, na verdade. Se esse realmente é o objetivo do autor aqui da história, de Heavy Metal Gash, cara, eu diria para ler Makai. Ler Makai meio, porque é uma história muito parecida. Talvez possa dar algumas inspirações e tal, nesse lance da jornada, de como o personagem vai recusando aquele passado e depois ele tem que enfrentar o passado de frente e tal. Makai está disponível aí na Amazon, você consegue ler o comecinho também, no meu site de graça, todos os links estão aqui na descrição. A próxima sinopse se chama Taishi. Taishi é um garoto que tem uma misteriosa marca de kanji nas costas. Tudo começa quando o avô de Taishi revela que essa é a marca do escolhido pelo universo. Eu tenho que dizer que eu já não gosto muito dessa frase, mas eu vou tentar deixar meu preconceito de lado e analisar aqui. O dever de escolhido é manter o mundo em paz, e para isso ele terá que derrotar Kurokami, um feiticeiro devorador de almas, e assim uma jornada com a ajuda de seus amigos, lutando contra yokais, monstros e demônios, e assim aprendendo novas doutrinas com vários mestres poderosos. Ok. Pra mim, eu entendi a referência aqui do autor, o que quer fazer. Vamos fazer uma história de ação com várias lutas legais e magia e tal. Sempre que a gente pensar numa história, a gente tem que ir um pouco mais a fundo, sabe? Principalmente para diferenciar a história de tudo aquilo que a gente já viu e costuma ver. Então toda a história ela tem um a mais, sabe? Quando a gente analisa a história, qualquer história boa que a gente goste,
que a gente analisa mais profundamente ela, a gente percebe que ela tem outros temas e outras coisas que fazem ela ser interessante, que não é só a porradaria. Mesmo Dragon Ball tem outros temas interessantes que não são só a porradaria, né? Você pega ali o Dragon Ball Z, você tem um tema de paternidade muito forte. No Dragon Ball antes, né, daquilo, você tem todo um lance realmente de jornada, de treinamento e tal, de descobrimento e coisa do tipo. Então, mesmo aquelas histórias que a gente acha que é só sobre luta, só sobre porrada interessante, elas falam sobre alguma coisa. Eu sempre falo aqui sobre como o tema de Naruto é sobre ser reconhecido, é sobre a importância de ter pessoas ao seu lado, de quão ruim é estar sozinho. Pelo menos isso durante ali o Naruto clássico, né? Depois que a gente vai pro Naruto Shippuden, o tema muda, porque o autor, né, o próprio autor falou que depois que ele teve filho, ele começou a se apegar muito com o filho, e aí o tema de Naruto mudou para um tema de passagem de geração, né, de como é preciso que uma geração ela vá, né, ela vem, chegue, faça o que tem que fazer e depois ela dê espaço para uma nova geração trilhar ali o próprio caminho e fazer o que tem que fazer. Tanto que por isso que daí Naruto começa a falar muito sobre essa questão de o cara que treinou não sei quem, que treinou não sei quem, que treinou não sei quem, e vai passando e mostrando essa passagem de gerações, tanto que Naruto termina com a apresentação do Boruto, que seria já a próxima geração, né? Exatamente para fechar esse arco, né? O Naruto era a geração atual e ele termina tipo, encerramos o que a minha geração tinha para fazer, foi encerrado aqui na luta contra o Madara, e agora é a vez da próxima geração encontrar suas próprias batalhas, seus próprios desafios, seu próprio caminho, e aí inicia com o Naruto. Então, todo fechadinho ali. One Piece, eu sinto que o One Piece fala muito sobre objetivos e sobre jornada. Tanto que se você pega ali o ponto central de One Piece, ali, aquele ponto que, tipo assim, ali eles estavam se conhecendo, se apresentando o personagem. Você entra na trama de One Piece quando eles vão pra Grand Line mesmo, né? E aí você tem todos eles ali em círculo, cada um falando o seu grande objetivo, o seu sonho. Então One Piece é muito sobre essa busca pelo sonho e o quão importante é a jornada em busca desse sonho, desse objetivo. Eu sinto que o One Piece é sobre isso. Talvez, vendo mais pra frente, talvez chegando no final da história a gente tenha uma percepção diferente, mas até tudo que eu vi de One Piece, eu parei de ler One Piece mais ou menos ali antes do arco da Big Mom. Assim que terminou Dressrosa e antes de começar a Big Mom. Foi ali que eu parei de ler One Piece. Então até Dressrosa, o tema de One Piece pra mim ainda continua sendo esse lance da jornada e do sonho. A importância da jornada quando você tá buscando por um sonho. Então, novamente, legal, o Taishin é um garoto, ele tem uma marca misteriosa, ele é o cara da profecia, ele tem que salvar o mundo e ele vai contar com a ajuda de outras pessoas para poder salvar o mundo derrotando um monte de bicho. Sobre o que é essa história, sabe? Sobre o que essa história vai falar, o que eu vou ter para me identificar com o Taishi, porque eu não sou o escolhido de nada. Eu sou um carinha, eu sou uma pessoinha que queria fazer mangá porque viu que outras pessoas fazem e acha da hora, e fiquei desenhando mangá no meu quarto até que depois a gente foi traçando aí as coisas e, sabe? Eu não fui escolhido, não, em nenhum momento alguém chegou pra mim e falou: Jason, você será o deus do mangá no Brasil, pra isso você precisa fazer não sei o que e pronto, você é o escolhido. Acho que isso não aconteceu com ninguém, então pra gente poder se identificar com esse personagem, a gente precisa de mais coisas, a gente precisa da personalidade dele, a gente precisa entender como que ele se relaciona com essa questão de ser o escolhido, com essa responsabilidade. Talvez ninguém é o escolhido, né? Talvez não. Ninguém é o escolhido para nada no nosso mundo, mas todos nós temos responsabilidades e todos nós temos que lidar com essas responsabilidades. O autor aqui falou que tem 17 anos, então ele está terminando agora o ensino médio. Como você lida com a responsabilidade de ter que fazer uma faculdade, de ter que de repente arranjar um emprego, começar ali uma vida? Você acabou de sair da escola, você vivia um mundo ali, você vai se aventurar num mundo completamente novo, que é o mundo da vida adulta, que é o mundo de ter que trabalhar, ter que pagar conta, ter que se lidar com um zilhão de burocracia que você fala que não faz sentido nenhum, mas que tem que lidar com essas burocracias. Como que você se comporta com relação a isso? Transpõe os seus próprios sentimentos, os próprios pensamentos em relação a isso pro Taishi, porque isso vai ser o que os outros leitores vão se identificar com ele. Ninguém vai se identificar com ele com ele ser o escolhido pelo universo, mas vai se identificar com ele e falar: caraca, isso é responsabilidade demais, eu não aguento isso. Porque várias pessoas em vários momentos das suas vidas olharam para uma situação e falaram: caramba, isso é responsabilidade demais, eu não aguento isso, tipo, dá para outra pessoa, não joga para mim não essa responsabilidade, sabe?
Então, esses são os fatores que a gente se identifica. E mais importante do que tudo, qual que é o tema que a gente vai trabalhar aqui nessa história? Vai ser o tema da amizade, de que mesmo o Taishi sendo escolhido, se não forem pessoas ao seu lado, ele não vai conseguir nada. Talvez ele possa tentar ir sozinho e não consiga. E aí ele falhe, e a busca por amigos é exatamente essa questão de caramba, não dá para fazer as coisas sozinhos, a gente precisa contar com as outras pessoas. Talvez esse seja o tema central da história. E não o tema ser derrotar alguém para salvar o mundo. Sabe? Isso toda a história é. Toda história é sobre alguém que vai derrotar alguém para derrotar, entre aspas, para poder salvar alguma coisa. Essa é a premissa clássica, básica. A gente precisa de um pouco mais, um pouco além. O que você pode entregar para a história do Taishi que só você pode entregar e que só o Taishi pode passar para o leitor? É essas conexões que a gente vai fazendo ali que faz a história ser memorável. Igual eu falei aqui do Naruto, igual eu falei do One Piece, igual eu falei de outras histórias aqui. Qual que é o tema que a gente vai abordar nessa história para que ela seja lembrada, além claro, de ter as tretas da hora, de ter os poderes massas, de ter todas essas coisas que são legais, são muito importantes também, né? Numa história de ação é importante que a luta seja interessante, que os poderes sejam legais e coisa do tipo, porque isso deixa o leitor empolgado. Mas, além de deixar o leitor empolgado, é interessante deixar o leitor ali realmente dentro da história, realmente emocionado com aquilo que ele está vendo. E emocionado não é só as emoções, tipo assim, tristeza. Não, é emocionado no sentido de realmente sentir emoções enquanto ele lê. Sentir empolgação nos momentos que ele tem que se empolgar. Sentir tristeza, assim, nos momentos, sei lá, que perdeu um personagem legal que ele gostava na história. Sentir melancolia quando os personagens estiverem meio para baixo. Sentir ali o amor que os personagens sentem por alguma determinada causa. Enfim, sentir todos os sentimentos que a história vai apresentar, que uma história apresenta. E isso se dá através, principalmente, desses temas, dessas abordagens mais profundas que não são a parte só da luta, da treta, da ação e da porradaria, sabe? Inclusive eu vou deixar um gancho aqui, aproveitando essa parte, porque no meu curso de mangá eu falo exatamente algumas técnicas que você pode usar exatamente para fazer o leitor sentir mais emoção quando está lendo o seu mangá. Como que você pode escrever ali o seu roteiro e encaixar as cenas numa ordem que vai fazer o leitor se emocionar muito mais e ter muito mais empolgação, tristeza, etc. quando ele estiver lendo a sua história. O curso de mangá ele vai sair em breve, ou talvez se você está vendo esse vídeo no futuro, bem depois da data de lançamento, talvez ele já até saiu, e se ele saiu eu vou deixar o link na descrição. Mas se ele não saiu, continua acompanhando aqui o canal, porque assim que sair eu vou divulgar aqui no canal e os primeiros inscritos vão ter um mega desconto. E já chega, hein? Já chega. já chega que eu estou trabalhando nele diariamente. E para encerrar aqui o nosso vídeo, vamos para a última sinopse de hoje. O nome da história é A Suave Arte da Magia. Achei interessante, achei bem curioso. Lembra bastante título de filme da Sessão da Tarde. Não lembra? Mas é legal, vamos lá. Isso não é uma crítica, tipo, menosprezando a história, não. É só porque realmente eu imaginei na voz do narrador da Sessão da Tarde. Existe Sessão da Tarde ainda? Eu não tenho TV, então não faço ideia se existe. Eu tenho TV, mas ela não é conectada na antena, então é só pra realmente assistir YouTube, essas coisas. Enfim. Lisa Higashikata vive em Osaka, com seu pai em um dia... Osaka, é Osaka que fala. Eu confundo, vai. Ok, vive em Osaka com seu pai. Em um dia normal, sua vida virou do avesso ao conhecer o ex-aluno de seu pai, Ayano Satoshi, que ao tentar salvar seu mestre, acaba se envolvendo com Lisa. E a apresenta ao mundo da magia. A dupla se junta com Rima Sadako. É que é difícil falar o sotaque japonês no meio da... enquanto você está lendo em português, porque o ritmo é completamente diferente. Tipo, Rima Sadako. E juntos investigam as raízes da suave arte da magia. O que seriam as raízes da suave arte da magia? Nessa busca se envolvem com espíritos criados por sentimentos diversos, companheiros e tragédias. Ok. Ayano busca por seu pai, que está escondido na corte carmesim, comandando os espíritos por debaixo dos panos. Tá bom. Pra mim ficou um pouco confuso porque foram várias apresentações e eu não consegui ver a linha guia da história, digamos assim.
o que, que a gente vai acompanhar de verdade aqui? A gente vai acompanhar a busca do Ayano, a gente vai acompanhar a relação da Lisa com o Ayano, aprendendo sobre magia. A gente vai acompanhar qualquer treta com o pai dela, sabe? Pareceu que teve muitas coisas ali, eu não entendi exatamente qual que é o mote central da história. A princípio eu imaginei, por ela ser a personagem a ser apresentada aqui, que a Lisa seria a nossa personagem protagonista. Porém, se ela vai junto com o Ayano em busca do pai dele e tudo isso mais, assim, me parece que o Ayano cumpre mais o papel de protagonista da história. Ou seja, é a motivação dele que move a história pra frente, não a motivação da Lisa. Aí talvez a Lisa poderia ser a personagem principal. Que seria assim, como a gente poderia diferenciar a personagem principal de protagonista, né? A maioria das vezes eles são os mesmos. O personagem principal, ele seria o personagem ali, que é o que o nome diz, né? O personagem principal, o personagem que a gente está vendo o tempo inteiro, o personagem ali no qual a história gira em torno. E o protagonista, ele, como o nome já diz, ele é o personagem que protagoniza as cenas, é o personagem que age proativamente em relação às cenas. Então, como eu falei aqui, no caso, é o objetivo do Ayano que move a trama. Ele quer encontrar o pai dele tá nesse negócio e tal. Beleza, então, Ayano, sabe? Se você tira a Lisa da história e me apresenta essa sinopse, Ayano quer buscar seu pai que está escondido, blá, 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 parece que a história segue a mesma. Claro que, fazendo a história mesmo, isso não é, mas o que eu quero dizer é que, a princípio, é só o Ayano sozinho que tem uma busca e que move a trama. E aí talvez a gente acompanhe essa busca através dos olhos da Lisa e através realmente das motivações que ela vai tendo em realmente ajudar o Ayano. Não é porque ela é a personagem principal que ela não pode ajudar alguém e seguir assim. Ela vai ser meio que coadjuvante na história do Ayano, porém ela vai ser personagem principal para a história mesmo, a Suave Arte da Magia. Eu não entendi o que é a Suave Arte da Magia. No sentido de que fala, ele está estudando e está... Como é que é? Cadê? Juntos. Investigam as raízes da Suave Arte da Magia. E com essa tal de Irima Sadako que eu não entendi qual que é a função dela na história. Se é ela que sabe... Não, porque ele já fala que apresentou magia para ela. Então não sei qual que é a função da Irima Sadako na história, mas talvez seja só alguém ali para fechar o grupinho com 3. Então, a princípio, realmente eu vou deixar ela como coadjuvante, vou ignorar a presença dela. Mas, de novo, a gente precisa, nesse caso, de uma motivaçãozinha para Lisa. Mesmo que seja uma motivação tipo assim, eu quero conhecer mais sobre isso. Ou, sei lá, a motivação dela é que ela se apaixonou pelo Ayano e aí por isso ela quer ajudar ele. E aí talvez ao longo da história ela vai criando uma motivação, ela vai entendendo melhor a situação e criando mais uma motivação para ela começar a assumir mais o protagonismo da história. Deixar ali o Ayano não ser mais o protagonista, o cara que toma todas as atitudes e que o objetivo dele move a trama. Talvez ela até pode se contrapor com ele em algum momento, ao descobrir que, sei lá, que ele estava indo atrás do pai dele e vai ficar do lado do pai dele, não se opor nesse caso. Então, na minha opinião, na minha concepção, é o que poderia funcionar aqui na história para a Lisa ela assumir mais esse papel de protagonista e ser mais interessante, porque o grande problema de não ter o personagem principal como protagonista é que pode vir a se tornar um personagem meio chato, que é aquele personagem que só reage às coisas, personagem que não move nada, que não busca nada. Então, para não cair nesse erro, para não cair nesse problema, a Lisa realmente ela tem que ter ali uma noção bem clara daquilo que ela quer, ainda que não seja o objetivo dela que movimenta a trama, né, que é o Ayano, mas que ela saiba muito bem, tipo, não, eu quero também ir atrás por causa disso, sabe? Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, por que ela está ajudando o Ayano, por que ela está seguindo ali, a ponto de que talvez até depois esse objetivo se torne mais forte ainda, e a partir desse objetivo se tornar mais forte ainda, ela pode até, como eu disse, assumir o protagonismo, e aí sim o objetivo dela é guiar a trama. Vamos supor de novo que o Ayano, ele está indo atrás do pai dele, e em algum determinado momento da história ele descobre que o pai dele é o vilão, e aí ele começa a mudar um pouco a sua atitude, e em vez de ir contra o vilão, tipo assim, vou enfrentar meu pai, vou confrontar meu pai, ele começa a pensar em se juntar, já que o cara é o pai dele, sabe? Ele não tem essa motivação de ir lá e derrotar o pai. E aí, a esse momento da história, a Lisa já estava convencida de que não, eu tô ajudando o Ayano e a gente vai derrotar esse cara, porque esse cara é mau. E aí, quando o Ayano vira de lado,
Aí a Lisa se viu obrigada a deixar de seguir ele e começar assim tomar o protagonismo da história e guiar a trama, que é vamos derrotar esse cara. Então o Ayano guiava a trama até boa parte da história. Em algum determinado momento da história isso é quebrado, mas a Lisa estava ali sempre com ele, e a partir desse momento eles vão em caminhos diferentes e a gente continua acompanhando a Lisa agora com o objetivo dela, que era o mesmo que o do Ayano no começo, guiando essa trama. Eu espero que não tenha ficado muito confuso o que eu falei. Torço mesmo para que não tenha ficado muito confuso. Porque a ideia é que o seu personagem principal ele tenha um objetivo claro, e esse objetivo claro, de preferência, guie a trama e leve ele para a trama. Porque se isso não acontecer, tem muita chance de ele virar um personagem passivo e reativo, que as coisas acontecem com ele e ele só reage a essas coisas. E aí ele não vira um personagem interessante, um personagem carismático, um personagem que a gente consegue se importar e que parece que, tipo, que tá contando alguma coisa, sabe? Todo mundo já teve aquela pessoa, já conheceu aquela pessoa que, tipo, várias coisas boas acontecem com ela e ela, tipo, parece que não aproveita nenhuma oportunidade, ela não se move pra fazer nada, fica reclamando às vezes da vida e tal, mas ao mesmo tempo ela mesmo não toma atitude de fazer nada. Você fala, caramba, mas faz alguma coisa, sabe? Ninguém gosta dessa pessoa. Então não use essa pessoa como protagonista da sua história. Você pode até ter um personagem assim, mas de preferência que não seja o protagonista. A não ser que o objetivo da história é mudar esse personagem. É ele começar assim e aí ele aprender a se tornar uma pessoa diferente. Porque aí a gente vai ter uma antipatia com ele de imediato e depois a gente vai construir, vai se importando com ele ao ponto que vai chegar e ele vai virar um personagem que a gente vai admirar. Não estou falando que esse é o caso da Lisa. Aqui da Lisa é Higashikata. Estou falando que tem que tomar cuidado para isso não acontecer. É só isso. E esse foi o nosso vídeo de sinopse de hoje. Muito obrigado para você que acompanhou e que esteve comigo até aqui. Eu espero que você tenha uma boa semana, né? Já que hoje é segunda, a semana está começando. Espero que você tenha uma boa semana. Eu espero que eu tenha uma boa semana também. Muito obrigado novamente por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa aqui nos comentários. Eu cheguei até aqui porque eu gosto de ver a galera que assiste o vídeo inteiro. Não aquela galera que abre o vídeo e fala: como que eu faço para enviar a sinopse para você? Pô, eu falo quase em todo vídeo como que faz para enviar uma sinopse para mim. Isso mostra que a pessoa não assistiu o vídeo até o final. E é por isso que aqui no final desse vídeo eu vou falar também. Quer enviar a sua sinopse para mim? Tem aqui na descrição o passo a passo para você poder enviar e aparecer aqui no futuro. Porque infelizmente vai demorar, a gente tem um tantinho bom pela frente. Mas vai aparecer. Eu tardo, mas não falho. Valeu, falou, é nóis.